A gastrite é bastante conhecida pelos piauienses. A doença é uma inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes internas do estômago. Vários fatores podem provocar esse problema: uso prolongado de anti-inflamatórios, consumo de bebidas alcoólicas e gastrite autoimune, quando o sistema produz anticorpos que agridem o próprio organismo. Quem sofre de gastrite aprende a cuidar melhor da alimentação. Já teve esse problema? Já, Foi ao médico. já. Ele recomendou o quê? Que eu evitasse comida gordurosa, evitasse massas, evitasse alguma bebida ácida. Mas muita gente ainda tem dúvidas em relação à doença. Eu sofro um pouquinho, tenho de família também. É assim, alguns efeitos dela, de alimentos assim que causa gastrite, é uma dúvida. É verdade, se café, Coca-Cola, essas coisas fazem mesmo mal à saúde. Como nossa cultura também é de comer cuscuz, né? Esse cuscuz também faz mal à saúde também. Na dúvida, é melhor procurar um especialista. Geralmente, o diagnóstico acontece por meio do histórico clínico do paciente e pelo exame de endoscopia alta. Algumas recomendações básicas podem evitar a gastrite. Vamos saber então que recomendações são essas, doutora? Bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença aqui. Eu vou começar com a dúvida ali do nosso telespectador sobre a questão da alimentação. Café, Coca-Cola, cuscuz, esses alimentos consumidos em larga escala podem provocar a gastrite ou piorar um quadro já instalado de gastrite? As duas coisas, podem piorar um quadro ou pode desencadeá-lo. Nós sabemos hoje, né, sobretudo a população mais jovem, eles fazem uso abusivo de refrigerantes, de alimentos picantes, muito condimentados, sanduíches, e essa alimentação industrializada, ela pode provocar, sim, um desequilíbrio nos mecanismos de defesa da barreira que protege a mucosa gástrica e, a partir daí, deste desequilíbrio, originar uma gastrite. A gente fala, por exemplo... Claro que a Coca-Cola, o café em excesso vão perpetuar essa hiperacidez, esse excesso de ácido que poderá, desencadear e ser um dos fatores etiológicos da inflamação da mucosa gástrica, que nós chamamos de gastrite. E qual o sintoma específico? Aquele que dá aquele sinal de alerta e diz para a pessoa se cuidar, procurar um médico, fazer um exame e começar o tratamento? Os sintomas de alerta principal, eu diria, seria a dor. O paciente, normalmente, ele tem uma azia, ele pode sentir uma plenitude gástrica, mas na maioria das vezes não é isso que o leva ao consultório do gastroenterologista. Mas no momento em que ele apresenta a dor, uma dor que incomoda, uma dor que se localiza no andar superior do abdômen, que é uma dor persistente, recorrente, exatamente. Aqui, né? Nessa região em que as pessoas chamam a boca do estômago. Então, nessa região do andar superior do abdômen, essa dor persistente ou recorrente faz com que as pessoas procurem o consultório ou do especialista ou do médico generalista. A Fran tem uma pergunta. Ela diz que está grávida e sente muita azia, até meio comum as grávidas sentirem azia com frequência. Mas ela disse que já teve gastrite há um tempo atrás. Ela quer saber se existe alguma relação de uma coisa com a outra. Não que a gravidez em si vá fazer retornar a sua gastrite. No caso da grávida, o aumento do útero leva com que o refluxo de ácido do estômago se torne muito mais fácil. Então, esse refluxo alcança o esôfago, inflama a mucosa do esôfago, causando esofagite, e por isso ela vai sentir azia. Claro que durante a gestação, essa azia poderá ser contornada. Nós temos vários medicamentos seguros hoje, que o FDA autoriza a ser utilizados durante a gravidez e que vai minimizar, vai diminuir, até mesmo fazer com que desapareçam durante a gestação sintomas de azia provocada pelo refluxo gastroesofágico. Muita gente confunde, até especificamente por causa do refluxo, da azia mais popularmente conhecida, a gastrite com esofagite. Qual a diferença? É que a gastrite, a inflamação é na mucosa do estômago, enquanto que a esofagite é na mucosa do esôfago. E quanto mais alto o refluxo, maior poderá ser esta azia. Nós temos pacientes que já chegam no consultório com manifestações extraesofágicas do refluxo. Então, é o paciente que vai chegar se queixando já de tosse seca, de uma tosse que piora à noite, de um pigarro, uma sensação de que algo está grudado na sua laringe. Então, já são sintomas assim que a gente considera já de alarme, de um refluxo bastante avançado,
de um quadro de esofagite. A Wanda da Vila Bagdá, doutora, uma gastrite pode virar câncer? Não, o câncer, ele tem uma origem genética. Claro que nós temos alguns fatores ambientais que poderão fazer com que aquela pessoa que já tem a predisposição genética faça com que acelere este processo, né, de formação do câncer de estômago. Dentre esses fatores, nós vamos encontrar o fumo, o álcool, os alimentos excessivamente gordurosos, salgados ou excessivamente doces e também uma bactéria que hoje nós chamamos, e é muito conhecido de todos, que é o Helicobacter pylori. Que é a H. pylori, né? Também conhecida. Exatamente. A Raimunda da Vila Irmã Dulce, doutora Jocely, a gastrite tem cura? Tem cura, sim. A gastrite tem cura. O importante é que você procure um médico especialista, o gastroenterologista, faça o diagnóstico, busque a etiologia dessa sua gastrite, faça o tratamento medicamentoso, mas não esquecer que o fundamental é a dieta. O medicamento, ele faz o seu papel e cada paciente faz o seu, alterando as medidas comportamentais que ele tem para que o conjunto das duas coisas, o medicamento e a dieta, façam com que a sua gastrite seja curada. Em quanto tempo, mais ou menos, se cura uma gastrite? Depende da gastrite. Depende também, muito né? da gastrite. Nós temos gastrites hoje crônicas, em que é necessário o tratamento prévio do Helicobacter pylori, porque na maioria das vezes elas são causadas por essa bactéria, e depois um tratamento de manutenção. Normalmente vai em torno de 30 a 60 dias de tratamento. O Francisco da Santa Bárbara, gastrite afeta o fígado? Não, são duas patologias diferentes. As patologias hepáticas do fígado são uma, as patologias do estômago são outra. Só pra gente É claro que algumas patologias do fígado também podem apresentar sintomas em comum. E às vezes a pessoa já chega se queixando de dor no fígado, por exemplo. O cálculo na vesícula biliar, pelo fato dela estar localizada muito próxima ao fígado, logo abaixo do fígado, são sintomas assim muito parecidos. Então a dor epigástrica de uma gastrite se confunde com a dor, por exemplo, do cálculo de vesícula biliar. Muito bem, eu queria agradecer aqui a doutora Jocely Oliveira, que é médica gastroenterologista, por tirar aqui as nossas dúvidas, conversar conosco hoje sobre um assunto que atinge, como a gente percebe até pelo volume de perguntas, muita gente. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você também. E daqui a pouco você pode rever esse vídeo no cidadeverde.com.